Ok, então vamos aqui a alguns casos. Temos esse primeiro caso, ressonância magnética do crânio, axial T1, axial T2, axial flare. E aqui no flare o que nós vemos são áreas de alteração de sinal na substância branca periventricular, bilateral e simétrica, com hipersinal em flare. Há também áreas de alteração de sinal subcortical na região frontal, hipersinal em flare, hipersinal em T2 e hipossinal em T1. Então é muito inespecífico. Temos também dois focos, duas pequenas imagens ovaladas aqui nos lobos frontais, na substância branca, com hipersinal em T2, hipossinal em T1 e hipossinal em flare. Significa que são cavidades com líquido ou com líquor dentro, porque perdeu o sinal igual o líquor aqui em flare. Então isso significa que são sequelas, são duas pequenas cavitações aí na substância branca nos lobos frontais. Aqui na sequência difusão, você não vê restrição de difusão de água, significa que não há então nenhum foco de AVCI. Aquelas imagens lacunares eram infartos lacunares, sequela de infartos lacunares. Mas aqui na imagem SWI, que é uma sequência muito importante para mostrar hemorragia e também calcificação, o SWI, você vê vários pontos com ausência de sinal, vários pontos pretos. Quando o ponto fica muito preto, quando a lesão fica muito preta, chamamos de ausência de sinal. E veja que há disseminados pontos, disseminadas imagens pontiformes no córtex e na substância branca subcortical dos lobos frontais e aqui nas regiões parietais também. Veja aí, incontáveis pontinhos. Então, existem duas possibilidades para esses múltiplos pontos. Ou calcificações, por exemplo, em neurocisticercose, ou focos de hemorragia, microfocos de hemorragia antiga. Então aí é importante comparar com a tomografia computadorizada. Nesse caso não havia calcificações na tomografia computadorizada. Então excluía a possibilidade aí de cisticercose. Então fica sendo focos de hemorragia cortical e subcortical, frontal bilateral e parietal bilateral. Isso é muito típico da angiopatia amiloide. Essa imagem é absolutamente típica de angiopatia amiloide. Esses múltiplos focos de hemorragia cortical e subcortical, bilateral e simétrico. A angiopatia amiloide, ela acomete principalmente as leptomeninges, os vasos das leptomeninges e da porção mais superficial do cérebro. E esse acometimento da parede vascular vai levar a uma fragilidade capilar com a formação de microhemorragias, a maioria das vezes assintomática, até que tenha um sangramento maior, um AVC hemorrágico, cortical ou subcortical, onde vai dar sintomas. Então, era o caso aqui. Caso 2, axial flare, você vê edema vasogênico frontal bilateral e parietal bilateral também. Então, basicamente, edema vasogênico, que é um aspecto inespecífico, um achado inespecífico. Aí fez o SWI, olha aí, incontáveis pontos de hemorragia, pontos de ausência de sinal no córtex e substância branca subcortical, bilateral, simétrico, incontáveis pontos. Então, imagem muito típica de angiopatia amiloide relacionada a processo inflamatório. Então, existe uma forma de angiopatia amiloide que pode estar relacionada à angeite, à vasculite, associada a uma vasculite associada e, consequentemente, um processo inflamatório que leva aí ao edema vasogênico. É uma forma especial de angiopatia amiloide. E aqui, para relembrar a angiopatia amiloide, numa área de hemorragia, nós temos aqui um pouco de parênquima cerebral
e aqui uma área de hemorragia, e você observe os vasos com o espessamento da parede e depósito desse material hialino concêntrico aí na parede dos vasos. Veja aí, depósito desse material que é amiloide na parede dos vasos. E aqui áreas de hemorragia antiga e áreas de hemorragia atual. Veja aqui um vaso com angiopatia amiloide, veja como há depósito desse material hialino aí na parede do vaso e um discreto processo inflamatório também. Outro vaso aqui de leptomeninge com angiopatia amiloide. E aqui uma angiopatia amiloide, veja depósito aqui na parede do vaso, associada à formação de granuloma, a uma angeite associada à angiopatia amiloide. E aqui a imunohistoquímica para o beta-amiloide, mostrando aí depósito de amiloide na superfície, na leptomeninge, nos vasos da leptomeninge e nos vasos corticais intracerebrais, ok? Então nesse vídeo o objetivo aí era mostrar imagens que são típicas da angiopatia amiloide, que pode cursar aí com edema vasogênico, mas o que é muito típico são esses múltiplos pontos de hemorragia aqui nessa sequência que é a SWI, ok? Então nesse vídeo era isso, obrigado e até o próximo.